Bom dia, gente. Estamos aqui novamente, né? Hoje a gente está com geografia, onde a gente, no nosso último conteúdo, a gente iniciou com a região Nordeste, né? Onde a gente aprendeu um pouquinho sobre essa região. É uma região mais dividida do país, né? É uma região onde é considerado um local problemático, né? Por possuir um contraste entre a seca e as enchentes, né? E se a gente vai entender um pouquinho melhor hoje, o porquê desse contraste, o porquê dessa problematização da nossa região Nordeste. Quando a gente vai falar de planaltos, né? Que são os relevos, então a gente vai entender melhor um pouquinho o porquê, né, da nossa região Nordeste ser uma região afetada, né, pela seca, não é isso? Muito bem, por ser uma região considerada uma região árida, não é isso, gente? Muito bem, então a gente vai iniciar com a correção da página 72, a página 73, 72 e 73, e em seguida a gente vai falar um pouquinho sobre o relevo e a hidrografia da região Nordeste, ok? Muito bem, todos peguem o seu livrinho para a gente começar aqui a nossa correção. Página 72 e 73, ok? Vamos lá. A primeira questão pede para você ligar corretamente, ok? Muito bem, então vamos lá. 1, Paraíba, João Pessoa, né? Ligar os seus estados às suas respectivas capitais. Paraíba, João Pessoa. Maranhão, São Luís. Rio Grande do Norte, Natal. Sergipe, Aracaju. Pernambuco, Recife. Alagoas, Maceió. Bahia, Salvador. Piauí, Teresina. E Ceará, Fortaleza. É isso? Muito bem. Todos fizeram essa correspondência, muito bem. Vamos dar continuidade, completando aqui as frases, ok? Então, vamos lá. A região Nordeste é a maior região em número de estados. São eles: Pernambuco, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, Ceará e Paraíba, ok? Muito bem. Questão 3. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. A região Nordeste é a mais extensa das 5 regiões. Falso. Isso não é verdade, ok? Ela não é a mais extensa. Ela é a mais dividida, né? Muito bem. Então, essa alternativa é falsa. O Nordeste é formado por 9 estados. Muito bem, essa é verdadeira. É formado por 9 estados, a nossa região do Nordeste. O Nordeste tem a maior costa litorânea, que é toda banhada pelo Oceano Atlântico. Verdade. Sergipe possui a maior concentração populacional da região Nordeste. Falso. Ok, gente? Muito bem. Então, a primeira frase é falsa, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira e a última é falsa. Agora, ele pede para você reescrever as alternativas falsas, tornando-as verdadeiras. Por exemplo, a primeira alternativa que diz assim: a região Nordeste é a mais extensa das 5 regiões. A tia diz que é falsa, né? Então, vamos torná-la verdadeira. A região Nordeste é a terceira mais extensa das 5 regiões, ok? Então, ela é a terceira mais extensa das 5 regiões. E a última questão, que é falsa, que diz que Sergipe possui a maior concentração populacional da região Nordeste, não é isso? Então, vamos torná-la verdadeira. Sergipe possui a menor concentração populacional da região Nordeste. Muito bem.
Então, já consertamos essas alternativas falsas, tornando-as verdadeiras. Vamos para a questão 4. Como se organizou a população nordestina? Muito bem. A população nordestina, ela se originou da miscigenação das 3 etnias que formaram o Brasil. Quais foram essas etnias, tia? Quem lembra? O indígena, o negro e o branco, né? A população brasileira, ela foi formada por essas etnias, essas 3 etnias. Índios, brancos e negros, ok? Muito bem. Questão 5. Ordene os acontecimentos de acordo com a história da formação da população nordestina, ok? Então, a gente vai fazer essa ordenação, começando pelo primeiro acontecimento até chegar no último, conforme as frases estão aqui na questão 5, ok? Então, a primeira frase, o primeiro acontecimento, vamos lá. Em 1500, chegaram os portugueses à atual cidade de Porto Seguro. Então, vocês vão lá e colocam o númerozinho 1, né? O primeiro acontecimento. O segundo, no litoral, deu-se o início à extração do pau-brasil. Coloco 2. Veio a produção da cana-de-açúcar, necessitando de mão de obra escrava. 3. Para trabalhar nos engenhos de açúcar, muitos negros africanos foram escravizados. 4. Anos depois, surgiram os imigrantes para trabalhar nas lavouras. 5. Muito bem, então nós numeramos pela ordem de acontecimento, onde a colunazinha ficou 3, 1, 2, 5 e 4. Ok, galera? Muito bem. Questão 6. Pesquise e ligue corretamente. Mistura de brancos e indígenas dá o resultado de caboclo. Mistura de negros e indígenas dá o resultado de cafusos. Muito bem. Questão 7. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Cuida do gado no sertão e no agreste. Quem é que cuida, gente? É o vaqueiro. Muito bem. 2. Faz renda com bilros. Quem é, gente? As rendeiras. 3. Dedica-se à pesca no tipo de embarcação que vem sendo substituído pelo barco a motor. O jangadeiro, né? Esse jangadeiro, atualmente, eles trocaram, né, esse tipo de embarcação pelo barquinho a motor, ok? Muito bem. E o 4, vive às margens do Rio São Francisco e transporta pessoas e mercadorias. É o barraqueiro. Muito bem. Então, a gente ficou com a colunazinha 4, 3, 1, 2. Ok? Muito bem. Então, como a tia tinha falado anteriormente, agora a gente vai dar continuidade, né, a esse conteúdo da região Nordeste, agora a gente falando sobre o relevo, né? Relevo da região Nordeste. Vamos lá para a página 74, onde a gente fala aqui desses relevos, ok? Então, vamos lá. O relevo nordestino é caracterizado por planaltos e planícies e depressões. A maior parte da região se localiza em um extenso planalto, antigo e marcado por uma erosão, né? Todo mundo sabe o que é erosão, são aquelas crateras, né, no solo. Muito bem. Destacam-se 2 antigos e extensos planaltos. O Planalto da Barborema, né, que é também conhecido como Serra da Barborema, e a bacia do rio Parnaíba. Tem-se ainda áreas altas e planas que formam as chapadas, como a Diamantina, um importante polo turístico da região, e a Chapada do Araripe. Muito bem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse planalto da Barborema, ok? Como a tia tinha falado anteriormente, a nossa região Nordeste, ela é uma região tórrida, a gente poderíamos dizer, uma região de clima, né, muito quente. E
a gente vai entender um pouquinho agora, quando a tia for falar desse Planalto, né? Que também é conhecido como Serra da Borborema, é uma região serrana, né? Que é localizada no nordeste do Brasil, como a tia acabou de explicar. Devido à sua altitude, essa formação geológica impede que a umidade e as precipitações vindas do oceano avance para o interior nordestino. Então, por ela ser uma serra muito alta, né? Por ser um planalto muito alto, então ele impede essa precipitação, né? Essa umidade que vem, né, do oceano. E aí, esse planalto da Borborema, essa serra da Borborema, por ser uma formação geológica muito alta, impede que essa umidade e essas precipitações, né, que vêm do oceano, avancem para o interior nordestino. Sendo assim, ele colabora com a ocorrência do clima árido, do clima quente, né, nordestino, interferindo diretamente no clima e no relevo que se forma na região. Então, essa interferência, né? Os sertões nordestinos, ele não recebe essas precipitações, essa umidade que vem dos oceanos, né? Por conta desse planalto, ok? Então, vamos lá. O Planalto da Borborema, gente, ele abrange 4 estados do nosso país, né? Da nossa região nordeste, principalmente, que é Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. São essas 4 regiões onde o Planalto da Borborema abrange, ok? Então, a gente pode perceber que ele é muito extenso, né? Só em a gente dizer que ele abrange 4 estados da região, então, ele é muito extenso. A extensão dele é aproximadamente de 400 quilômetros, de norte a sul. E a sua altitude é de 500 metros, né? No entanto, há picos que chegam até 1.260 metros, né? Como é o caso do Pico do Papagaio, em Pernambuco. Então, daí a gente entende o motivo pelo qual a nossa região sertão, né, os sertões da região nordestina ser tão árido, ter um clima tão quente, ok? Esse que a tia acabou de explicar não está aqui no livrinho de vocês, mas a tia achou interessante que vocês tenham esse conhecimento, ok? Então, vamos dar continuidade à leitura. As chapadas da bacia do rio Parnaíba e os planaltos são concentrados na porção oeste do território nordestino. Já a região central abriga depressões que ocupam a maior parte da região, causada pelo rio São Francisco. O planalto da Borborema está ao leste. Ele impede as chuvas de chegarem ao sertão, sendo um dos principais responsáveis pela seca que assola a região, né? Que ela traz muito pouco, mas a tia já explicou, por conta da sua altitude, por conta da sua extensão, né? Então, existe esse impedimento, né? Que as precipitações, né? Que são as chuvas, e a umidade chega até os sertões nordestinos, ok? Muito bem. A área litorânea. Na área litorânea, apresenta planície costeira em toda a sua extensão, como a presença de acidentes geográficos, como cabos, ilhas, baías, arrecifes, dunas, escarpas, atóios, abrolhos e ainda várias baixadas montanhosas e barreiras. Todas essas praias são belíssimas e bastante exploradas pelo turismo, né? A tia pode ressaltar aqui para vocês o que sejam os abrolhos, né? Abrolhos, que ele cita lá em cima, é um arquipélago, né? Arquipélago dos Abrolhos, que fica na Bahia, né? Como ele disse aí, é bastante visitado pelos turistas. Temos também o atóio, né? Aqui no livro, Atóis, e é uma ilha. Gente, o Atóis é uma ilha oceânica, né, que fica no Rio Grande do Norte. E arrecifes são formações rochosas, né, submersas em uma área de pouca profundidade, ou seja, as margens das praias, esses
arrecifes, né? Existem muitas praias nordestinas que tem esses arrecifes, que são essas rochas, né? Que elas não ficam numa parte muito profunda. É tanto que dá para os turistas perceberem muito bem, ok? Muito bem. Agora a gente vai para a página 75, onde fala um pouco sobre a hidrografia da região Nordeste, né? Nós sabemos que quando nós falamos em hidrografia, nós estamos falando em águas, né? As águas da região Nordeste. Muito bem. O Nordeste possui grandes bacias hidrográficas, dentre elas a Bacia São Francisco. Suas águas são importantes para a irrigação, para a vegetação e a geração de energia elétrica, né? Então, gente, a gente percebe aqui a importância, né, das águas do Rio São Francisco, né? Suas águas são importantes para a irrigação, né, para a vegetação e, posteriormente, para a energia elétrica. Observe os mapas a seguir e as características de cada bacia da região Nordeste. Aí nós temos aí, né, no nosso livrinho, os mapas, né, onde a gente percebe muito bem em cada um as suas bacias, né? Então, aqui, no primeiro a gente vê a bacia maranhense, né? Maranhense. Essa bacia é alimentada pelos rios Itapecuru, né? Mearim, Grajaú e Pindaré, né? Pindaré e Turiaçu. São esses as bacias, né, que são alimentadas por esses rios. A bacia do Parnaíba, banhada quase todo o estado do Piauí, 17% do Maranhão e 9,8% no Ceará, com cerca de 338 quilômetros quadrados. Olha aí essa bacia do Parnaíba, né? É uma bacia que abrange Piauí, Maranhão e o Ceará, né? No Piauí, 17%, no Maranhão, 9%, né? E no Ceará, 9%, 9,8%, ok? Muito bem. A bacia do Atlântico Nordeste Oriental ocupa uma área que abrange os estados do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e de Alagoas. Os rios que compõem a bacia estão em áreas com escassez de chuvas. E a bacia do Rio São Francisco, né, é um importante canal de comunicação entre o Sudeste e o Nordeste, pois corta os estados de ambas as regiões, né, tanto do Sudeste quanto do Nordeste. Suas águas nunca secam, né, pois ele possui vários afluentes, né? Então, o rio São Francisco é um rio que não seca, né? Por ele possuir vários afluentes, ok? Muito bem. A gente termina, né, o nosso conteúdo hoje aqui e fica para vocês realizarem em casa a atividade da página 77. Só 77, ok, galera? Muito bem, então vocês vão realizar a página 77 e na próxima aula a gente faz essa correção, ok? Muito bem, até logo, até nosso próximo encontro.